Tu conhece uma série chamada Tragédias Coreanas, Histórias de Sobrevivência? Essa série que estreou essa semana na Netflix, ela é desse ano, 2025, e é dirigida por Chon Seon-hyun. Acho que se pronuncia assim, Chon Seon-hyun. E o diretor, né, ele já é conhecido por fazer diversas séries nesse tema, tipo documental, né? Inclusive tem uma na Netflix que é chamada, se não me engano, Em Nome de Deus. E ela continua, né, nessa tragédias coreanas, né? Ela se passa aí no terceiro e no quarto episódio, contando aí o desenrolar, né, de tudo, trazendo novos fatos e algumas entrevistas novas, né, com uma das vítimas. E é muito interessante, né? Porque a gente pode aí acompanhar, né, mais coisas do que já foi falado, né, nessa outra série documental, né, que fala sobre um líder religioso, né? Tem até uma cena lá, né, que fala que ele é um Messias com tornozeleira. Não sei se lembra vocês alguma coisa aqui no Brasil, né? Que tem um outro chamado Messias aí que também tá com tornozeleira. Mas não lembra, né? E essas séries documentais dele, né, sempre são muito premiadas, né? Ele é um diretor muito conhecido lá na Coreia, né? De forma polêmica, mas é muito conhecido. E a série ela tem 8 episódios, né? São 4 casos divididos em 2 episódios cada. E assim, eu vou logo avisando que precisa ter muito estômago, precisa ser muito forte para assistir essa série. Você vai ouvir muitas coisas que vão te fazer aí revirar o estômago. Você vai ficar muito triste, muito decepcionado. Você vai ficar indignado com tanta coisa fora da lei, né? Que ninguém faz nada, que fica impune, né? Principalmente quando é ligado aí às crianças, né? Tem muita coisa aí sobre criança que é horrível, né? Os abusos mais horrorosos do mundo. Então, assim, se você não quer ouvir, se você não quer ver sobre isso, ver eu nem digo tanto porque, né, não tem cenas assim brutais, assim, é mais encenado e tudo, claro e evidente. Mas os relatos das pessoas são horrorosos. Então, assim, se você não quer ouvir esse tipo de coisa, digo logo para você não ir a fundo nessa série, né? O diretor ele trabalha com aquela premissa de que as coisas sempre são muito pesadas para serem lembradas, mas precisam ser faladas, né? Porque não podem ser esquecidas jamais. Então, ele leva isso para todos tudo que ele produz, né? E essa série, ela, como eu falei, né? São 4 casos divididos em 2 episódios. O primeiro e o segundo episódio você vai conhecer aí a Brothers Home, que no começo era um orfanato, mas a partir do momento que foi crescendo e que a sociedade da Coreia do Sul começou a precisar se livrar aí do que eles chamavam de vagabundos, né, do que danificava a sociedade coreana. A Brothers Home foi lançada aí, né, e se transformou no centro para receber esses chamados vagabundos, né, mas começou aí a praticar diversos abusos, né, a levar gente aí de todas as idades. É uma coisa desenfreada, uma coisa horrorosa, né, que marcou aí muita história da Coreia. E o terceiro e o quarto episódios é sobre esse líder religioso, né, que eu falei, que é o Chang Myung-soo, que ele é muito conhecido, né, lá na Coreia. Ele praticava milhões de abusos contra mulheres em nome da fé, né, nada novo, né, já que tudo que é horroroso, deprimente, né, tá sempre metido o Estado, a igreja e essas coisas horríveis, né, que a gente sempre vê, né. E a fé, né, como dizem por aí, é algo que mais vende no mundo, né? Então, tudo é praticado em nome dela, infelizmente. E no quarto e no quinto episódios nós conhecemos aí a Gangue Suprema, que era feita de ex-condenados que odiavam ricos e eles praticavam aí diversas coisas criminosas, né? Coisas terríveis aí em nome do que eles achavam ser justo, ser verdadeiro e tudo mais. E no sétimo e no oitavo episódio nós vamos conhecer sobre uma loja luxuosa que tinha em Seul, né? Essa loja tinha 5 andares
e que desabou aí de uma forma repetida, né? E tem todo um caso aí criminal envolto, né? E a gente fica sabendo aí sobre sobreviventes e tudo mais. Sempre a gente vai ver, né, nesses relatos, coisas sobre os sobreviventes. Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o primeiro caso, que é o Brothers Home. Vou logo avisando que quem não quer saber de coisas horríveis, né, não veja esse vídeo e nem assista a série, né? Então, assim, a Brothers Home, como eu falei, né, começou como um orfanato, mas à medida que foi crescendo, né, e foi precisando aí de mais um centro, virou a Brothers Home, ou lá dos irmãos, né, que recebia aí esses chamados vagabundos sociais, né, da Coreia do Sul. Coreia do Sul que estava vivendo aí, né, ainda sobre um período de ditadura que começou nos anos 60, né, e foi até os anos 80, né. E a Brothers Home, ela nasceu exatamente nessa época, né? Ela foi de 1976 a 1987. E ela era um lugar gigantesco. Na série vocês vão ver, né? Tem uma maquetezinha mostrando tudo. Um lugar assim infinito. Tinha igreja lá dentro, tinha cemitério, tinha tudo, né? E lá dentro tinha mais de 20 fábricas, né? Comportava aí milhares de pessoas. E a Coreia, né, ela teve um período aí, depois dos anos 50, que ela lutou muito para se recuperar da Guerra da Coreia. Os órfãos que ficaram da guerra foram chamados de vagabundos, né, de pessoas assim que não eram muito benquistas pela sociedade, porque eles impediam o crescimento social, né, eles andavam pelas ruas, ficaram aí à margem da sociedade. E isso aí a Coreia queria se livrar o mais rápido possível. Então ela fez todas as políticas públicas aí voltadas para essa questão dos órfãos, né? E quando foi em 1961, né, uma lei, né, ela autorizou vários centros, né, de remoção desses chamados vagabundos, né? E no começo era para ser só pessoas que moravam na rua, pessoas que se envolviam com droga, pessoas que cometiam alguns pequenos furtos e tudo mais, né, alguns crimes assim e tudo. E com a lei, né, de serviços de bem-estar social de 1970, deu-se aí uma ordem, né, de que todas as pessoas entre 18 e 65 anos deveriam servir à sociedade. Assim nasceram também, né, nos anos 70, através do Ministério do Exterior, equipes de patrulha de vagabundos, né, como eram chamadas. E essas equipes, elas eram formadas pelos departamentos policiais dos municípios, né, que se uniam aí. A gente vê isso na série, né, eles recebiam uma certa propina aí dos centros para poder mandar essas pessoas para os centros, né. Como a ordem era prender toda e qualquer pessoa que impedissem a ordem social, né, a ordem da cidade e tudo mais, eles começaram a fazer isso aí da própria conta, né? Então eles levavam pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, velhos, de todas as idades, né? E é aí que a gente vê o primeiro relato, né? Um relato horrível de uma criança que tinha 11 anos, na época 10, 11 anos, estava voltando da escola. Um policial simplesmente não foi com a cara dele, levou ele para dentro da delegacia, abriu a pasta dele, viu um pedaço de pão e perguntou de onde ele tinha pego. Ele disse que tinha ganhado da escola, mas o policial não aceitou. Queimou o órgão genital da criança, né, com um isqueiro, até ela assumir o roubo. E depois ligou para esse centro e mandou ele sem nada, sem nenhuma prova, nada. Lá ele sofreu diversos abusos, né? Ele foi violentado sexualmente, ele foi... Tanto da coisa que até embarga a voz da gente, né? Porque lembrar é algo muito pesado. E é o que eu digo, né? Se você não tem estômago, não assista, né? Eu assisti ontem e até hoje, até agora eu tô assim, né, sem saber o que fazer. Então lá as crianças, elas foram adotadas indevidamente, crianças que tinham pai, tinham família e tudo, passaram por diversos abusos, e só em 2022, né, é que o Estado a República Coreana, né, ela reconheceu que a culpa realmente era do Estado, né. E na série a gente vê aí sobreviventes, né, atrás de um perdão da família, né, do líder que, né, religioso lá de dentro, ou do coordenador, né, do local. E triste, né, porque quem tá errado nunca pede perdão. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.